O título da mensagem é Resiste à Tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar que as dificuldades se multipliquem. Em pleno caminho do conhecimento iluminativo, contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes o aprendiz acredita preparado a vencer os dragões da animalidade, que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva ao nosso redor da caminhada humana, para que as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos a luz plena. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda distantes da condição angélica. Entretanto, somos bem-aventurados se nós sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do nosso próprio esforço, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores, que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos neste momento dar início aos trabalhos da noite. Vamos acalmar os nossos corações, vamos mentalizar Jesus nos dando um grande abraço e agradecer por esta encarnação bendita, porque temos chance de corrigir tudo aquilo que ainda não está do agrado do Pai. Amado Mestre, graças te damos por esta oportunidade bendita. Abençoa cada um de nós, abençoe os propósitos que fizeram com que procurássemos a Ti, Senhor. Abençoe o nosso palestrante, para que ele possa ministrar as palavras doces e angelicais que o Senhor deixou no coração dele e de cada um de nós. E nestes dias, onde a psicosfera se torna mais densa, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, levando as melhores energias a todos que necessitam, seja nas ruas, nos hospitais, nas creches e nos asilos. Fica conosco, Senhor, que os nossos amigos espirituais aqui presentes possam também nos ajudar a sermos pessoas muito melhores do que fomos ontem. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações e que possamos dar início à nossa palestra no dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. Boa noite, queridos irmãos semeadores. Como eu sempre falo, na nossa gravação da leitura do livro Maria de Nazaré. É um prazer enorme estar aqui nesta querida casa do caminho, Sementes de Luz, porque além de ser um médium da casa, agora estou na função de palestrante para hoje fazermos uma fala
tal como eu faço na Comunhão Espírita de Brasília. E hoje o tema da nossa fala é Somos o que Pensamos, baseado na doutrina kardeciana, do Pentateuco kardeciano, em alguns livros e também em pesquisas diversas. Então, queridos irmãos, é com muito prazer que estamos aqui, e foi uma pesquisa feita com muito carinho. Eu peço a Deus, reforçando o pedido da nossa irmã, que Ele e a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, porque é importante nós, como espíritas, estarmos sempre estudando, porque é um dos fundamentos da doutrina espírita, é o estudo. E se nós não fizermos isso, não temos como crescer e evoluir. E então foi assim que eu fiz essa palestra, preparei com muito amor. E nós vamos aqui reproduzir. Ao que eu peço a todos que observem, porque quando eu começar, vai ser numa constante. E é preciso que a gente esteja ligado, realmente atento, para não fugir nenhuma informação. A informática às vezes nos prega uma peça, Que bom que a gente fosse com tanto mais sabedoria, que estivesse tudo aqui e que a gente, tal como um gravador, pudesse reproduzir. Mas ainda não estamos dessa forma, Então vamos da maneira que podemos. E eu me esqueci de dizer antes que tive uma grande recepção de estar aqui na Casa Fraterna. Fui bem recepcionado. Primeiro, a conheci porque eu fiz um curso à distância, sobre cristianismo. E depois fui recebido aqui presencialmente, participando de um grupo, onde o nosso irmão Gustavo era o dirigente, e depois o Henrique, o subdirigente, e nós fizemos também aqui um curso presencial de atendimento fraterno. Então foi muito bom, foi satisfatório. E nós aqui estamos hoje, que é dia 16 de fevereiro, a nossa abençoada segunda-feira, data onde costumeiramente no Brasil se comemora o Dia do Repórter e o Dia de Santo Onésimo, conhecido como um escravo fugitivo que se tornou bispo. E ainda se comemora no Brasil o Dia Internacional do Amor Não Correspondido, visando abordar o lado menos exposto dos relacionamentos. Queridos irmãos, o tema de nossa abençoada palestra de hoje é intitulada, como disse antes, Somos o que Pensamos, para a qual nos baseamos nas obras de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em pesquisas diversas, eu não diria nem pequenas. A frase que ilustra o tema de nossa palestra é um pilar fundamental tanto da filosofia antiga quanto da neurociência moderna. Ela sugere que nossa realidade interna, crenças e diálogos mentais molda nossa percepção do mundo e de nossas ações. Analisemos alguns ângulos visando compreender essa ideia. Por exemplo, em relação à origem filosófica e espiritual. No budismo, esta é a essência do Dhammapada, ou Dharmapada, expressões que literalmente significam caminho do Dharma, ou caminho da verdade, da doutrina. Ou seja, a ideia é que tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com eles fazemos o mundo. No estoicismo,
Filósofos como Marco Aurélio, que viveu de 121 a 180 depois de Cristo, um imperador romano que escreveu Meditações, um diário pessoal de reflexões sobre virtude, dever e aceitação. Defendia, esses filósofos como Marco Aurélio, eles defendiam que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ainda para os estoicos, não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação deles. No item 2, o segundo ângulo, dessa ideia, segundo ângulo, a visão da psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, que é abreviado como TCC. E aqui, lembro, não é o TCC das faculdades, que a gente faz como término de conclusão de curso, não é. Esse TCC é relativo à terapia cognitivo-comportamental. Fala-nos que a ciência psicológica valida essa frase, somos o que somos, através do modelo onde o pensamento gera uma emoção, que dita um comportamento. Se você pensa que vai falhar, seu corpo sente ansiedade e você age com insegurança, confirmando o pensamento inicial. B. Mentalidade de crescimento. Segundo a psicóloga Carol Dweck, em seu livro Mindset, ou Configuração da Mente, a forma como pensamos sobre nossas habilidades, se são fixas ou mutáveis, determina até onde podemos chegar. 3, o terceiro ângulo, neuroplasticidade. A biologia mostra que o cérebro é plástico, ou seja, pensamentos repetitivos criam e fortalecem trilhas neurais. Em termos simples, se você foca em pensamentos negativos, o Espiritismo nos ensina isso, seu cérebro se torna especialista em detectar problemas. Se foca em soluções, ele se reorganiza para encontrá-las mais facilmente. Quarto ângulo, uma ressalva importante. Embora o pensamento seja a semente, ele não é o todo. Somos também o que fazemos. Pensar positivamente sem agir raramente muda a realidade material. O pensamento é o mapa, mas a ação é o caminho. Como mudar um hábito específico? A ciência sugere focar na estrutura do loop do hábito, que consiste em 3 fases: gatilho, rotina e recompensa. Em vez de depender apenas da força de vontade, você deve manipular esses elementos, fazer uma alquimia para tornar o novo comportamento automático. Aqui está um passo prático para a aplicação dessa ideia. Primeiro, identifique o gatilho e a rotina atual. Todo hábito é ativado por um estímulo, horário, local, emoção ou outra ação qualquer. Se você quer parar de roer unhas quando está estressado ou estressada, então o estresse é o gatilho. E o vício de roer as unhas é a rotina. Ação: anote o que acontece imediatamente antes do hábito que você deseja mudar. Segundo, escolha uma nova rotina. Substituição. É muito difícil simplesmente eliminar um hábito ou vício. O ideal é substituí-lo por outro que ofereça uma recompensa e que principalmente seja bom. Se o gatilho é o tédio à tarde e a rotina é comer uma guloseima, substitua esse hábito por uma caminhada curta ou por beber um copo d'água saborizada. Terceiro ponto,
reduza a fricção para um hábito novo. O cérebro tende a escolher o caminho de menor esforço. Facilite a execução do que você quer fazer e dificulte o que quer evitar. Para se criar um hábito, se você quer ir à academia, por exemplo, deixe a roupa de treino pronta na noite anterior. Para se quebrar, extinguir um hábito, se quer reduzir o uso do celular, deixe-o em outro cômodo, ou melhor, desligado. Quarto, estabeleça recompensas imediatas. Os hábitos demoram a se consolidar. E fala-nos a psicóloga que variam entre 18 a 250 dias, dependendo da complexidade. Como os resultados demoram, crie pequenas gratificações para o processo. Dica: use um habit tracker ou rastreador de hábitos para marcar cada dia concluído. O prazer visual de ver o progresso serve como uma recompensa cognitiva. Comece pequeno e priorize a frequência. Não tente mudar tudo de uma vez. Foque em um ou dois hábitos inicialmente. A constância, realização diária, é mais importante que a intensidade do início. Um exemplo disso, irmãos, é o que nos ensina Katia Regiele, fazendo aqui um merchan, @Katia Regiele no Instagram, uma digital influencer com mais de 630 mil seguidores. Ela nos ensina que mudar a rotina não exige força de vontade infinita, exige entendimento do processo. Hábitos não se constituem com empolgação momentânea, mas com decisões simples, repetidas e possíveis de sustentar. O que parece pequeno hoje é exatamente o que cria constância amanhã. Se você está cansada ou cansado de começar e parar, talvez não precise de mais motivação, mas de uma forma mais inteligente de começar. Escolha um passo, ajuste o ritmo e confie no processo. Agora, queridos irmãos, vamos buscar o que a doutrina espírita nos ensina. Ela, através de seu grande codificador, o mestre de Lyon, Allan Kardec, nos ensina que carregar o que se pensa é uma realidade física e espiritual, pois os pensamentos não são abstratos, eles são forças energéticas reais que criam formas-pensamento ou ideoplastias e influenciam diretamente na nossa saúde, no ambiente e o destino do indivíduo. O Espiritismo enfatiza que o pensamento move a vida e o clima mental que cultivamos é a bagagem que carregamos na nossa jornada evolutiva. Para sermos mais precisos, em A Gênese, capítulo 14, os fluidos, Kardec explica como os pensamentos criam imagens e essas se propagam como ondas, agindo sobre os fluidos espirituais e criando uma atmosfera mental ao redor de cada indivíduo. O pensamento como fonte geradora. A obra detalha que nossos pensamentos e desejos criam um ambiente, um clima mental que atrai espíritos com vibrações semelhantes, influenciando nossa saúde, emoções e ações, proporcionado pela sintonia. Então, nós sabemos, na nossa doutrina espírita, e nós estudamos isso, que quando nós estamos
numa frequência espiritual baixa, de pensamentos negativos, ruins, de tristeza, de solidão, tranquilamente nós atraímos irmãozinhos de mais além, sofredores, que transitam nessa mesma frequência espiritual. Isso acontece tal como um botão de sintonia do rádio, que nós, procurando uma estação que assistimos sempre, que ouvimos sempre, melhor dizendo, a gente tem que procurar e sintonizá-la na frequência exata, para que nós ouçamos aquela programação, naquela frequência. Então, isso é igual ao que acontece com a nossa mente. Por isso que a doutrina espírita e Allan Kardec nos ensina que nós devemos estar sempre com pensamentos positivos, elevados, para atrairmos irmãos espirituais que sintonizem nessa mesma situação, na frequência boa, tá? Para que nós possamos ter um bom dia de trabalho, um bom procedimento, um bom trabalho, qualquer que seja, que tenhamos que fazer, né? E isso é importante, isso é verdade o que acontece. Prosseguindo, Allan Kardec nos diz que o pensamento influencia na vida. A ideia central é que a mente, atributo do espírito, é a força motora da evolução e da criação da realidade espiritual. Embora o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, esclareça que os espíritos têm a faculdade de penetrar os nossos pensamentos, é na quinta obra do Pentateuco, a Gênese, lá no seu capítulo 14, intitulado, subtítulo, Obsessões e Possessões, onde nós encontramos a explicação da influência ou ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo determinado. Kardec explica que tal influência acontece desde a simples influência moral, isso aí é a questão da obsessão, certo? Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, que já seria a possessão. Eu, queridos irmãos, na minha vida, já presenciei alguns casos de possessão. É terrível. A pessoa fica totalmente inválida, fica de cama, não consegue às vezes nem mexer nos olhos, totalmente tomada por um espírito obsessor. E é muito, muito difícil a pessoa ser curada de uma possessão. É terrível. Cabe aqui uma observação. Fora do Pentateuco, a obra que trata extensivamente desse tema é o livro Pensamento e Vida, da autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que, por sinal, inicia com o conceito da mente como espelho de vida. Queridos irmãos, veremos agora a respeito do que o Espiritismo fala sobre esse tema de nossa palestra hoje, né? Somos o que pensamos. O Espiritismo, a doutrina espírita, pontos principais. Os espíritos superiores afirmam que o indivíduo é exatamente aquilo que pensa. Por isso, a análise da qualidade dos pensamentos é essencial, pois eles voltam à realidade interna e externa. O pensamento plasma, cria formas. Pensamentos carregados de fortes emoções ganham vida e forma, ou seja, ideoplastia. Pensamentos negativos criam formas negativas que podem gerar
enfermidades no corpo físico, enquanto pensamentos positivos geram ações boas. O termo ideoplastia, Allan Kardec aborda esse conceito, escrevendo o fenômeno como criações fluídicas ou moldagem da matéria e do pensamento, principalmente na obra A Gênese, subtítulo Os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. No capítulo 14, Os Fluidos, ele explica detalhadamente como os espíritos encarnados e desencarnados agem sobre o fluido cósmico universal, através do pensamento e da vontade, criando imagens, objetos e formas que podem se tornar visíveis e até tangíveis. O termo técnico ideoplastia é mais amplamente utilizado na literatura espírita posterior, especialmente nas obras psicografadas por Chico Xavier, como as de André Luiz. Exemplo, Mecanismos da Mediunidade, para explicar os fenômenos que Kardec escreveu na codificação. A ideoplastia é descrita como pensamento à luz do Espiritismo, que a mente modela o fluido, podendo gerar curas e fenômenos de materialização, tristezas e culpas. Na literatura passada, cultivaram decepções com bagagens desnecessárias. A reforma íntima é um processo indicado para descarregar essas cargas, aprendendo com o passado, sem reviver o sofrimento. Veremos agora sobre higienização mental, tristezas e culpas. Lamentar dores passadas, nutrir medos e cultivar decepções é comparar a carregar uma bagagem desnecessária e pesada. A reforma íntima é o processo indicado para descarregar essas energias pesadas, aprendendo com o passado sem reviver o sofrimento. Higienização mental e equilíbrio. A necessidade de vigiar e orar é constante para impedir que formas de pensamento externas de desencarnados ou de encarnados assediem a mente. Leituras edificantes e oração ajudam a criar uma barreira vibratória positiva. Veremos agora sobre a lei de causa e efeito. Todo pensamento, como ação da mente, provoca uma reação correspondente. Pensamentos positivos atraem vibrações semelhantes, espíritos afins, enquanto pensamentos negativos atraem espíritos que transitam nessa mesma frequência espiritual, o que poderá potencializar o ambiente, podendo ocorrer até o desequilíbrio da pessoa. Liberdade de pensamento. O pensamento é a nossa liberdade plena, mas também a nossa responsabilidade. Ele é descrito como aquilo que o espírito tem de mais íntimo, sendo o meio pelo qual construímos ou destruímos nossa felicidade. Em suma, o Espiritismo nos convida à vigilância constante do que cultivamos na nossa mente, propondo a troca de pensamentos pesados, tais como culpa, medo, mágoa, por pensamentos de luz, amor, perdão, trabalho, tornando o caminho evolutivo mais leve e harmonioso. Queridos irmãos, veremos agora alguns excertos de um texto incrível intitulado Carregamos o que Pensamos. Bem a calhar, né? Constante do maravilhoso livro Horizontes da Vida.
da autoria do espírito Miramês, com psicografia do médium João Nunes Maia. Sobre o tema, o autor nos ensina: a consciência da alma comum está carregada pelos seus pensamentos. As vibrações inferiores pesam e incomodam o espírito na sua jornada de vida. A ignorância enche o celeiro do coração com o que pensa, criando distúrbios variados que fazem sofrer. São cargas magnéticas inferiores, nascidas das paixões, que não correspondem aos ensinamentos do mestre dos mestres. E prossegue Miramês: se a humanidade tivesse a consciência dos valores mentais e de como eles podem fazer a felicidade ou destruir os mais elevados ideais, procuraria educar as ideias, usando os processos ensinados por Jesus no seu Evangelho de vida. Pelo que sabemos, e disso temos experiências, continua o iluminado Espírito Miramês, nós bebemos o que pensamos e alimentamos nossas próprias ideias, respiramos nossos sentimentos e carregamos tudo isso como sendo nossos fardos jugos, ou seja, a nossa carga, aquela cruz que cada um de nós tem que carregar. Se desejamos melhorar, ou pelo menos aliviar esse peso, abracemos as mudanças na intimidade, porque se a paz nasce por dentro, a felicidade não existe noutro lugar. O Cristo é como o sol das nossas vidas. Sua mente poderosa irradia para todo o seu rebanho forças compatíveis com o seu amor, sem exigência, tanto que não parece mostrar o que faz por nós. Cada um deve conhecer a si próprio, e é nesta frequência que notamos o que deve ser feito, sem que o egoísmo nos incomode. Carregamos o que pensamos e o que somos, irradiamos em alta frequência para todos os lados. Tudo fala de nós, como diz a psicologia espiritual. Nosso olhar escreve o que somos, nossa palavra anuncia o nosso porte espiritual. Nossas ações mostram o que somos por dentro. Não é preciso que falemos, porque a nossa própria fala já exagera na apresentação. Analisemos o modo pelo qual vivemos, segue Miramês, para que o fardo não nos pese e o jugo não nos fique incômodo. Jesus nos ensinou como descarregar o peso de nossas cargas magnéticas inferiores, pela prática do bem e pela luz da fraternidade pura. Basta começarmos esse exercício para que o mundo espiritual nos ajude. Isso ele faz com frequência em todos os mundos onde haja almas se movendo em corpos materiais. E nós hoje temos a consciência disso, né, irmãos? Pelo menos nós que estudamos um pouquinho, que estudamos a doutrina espírita, a gente sabe que não é só o planeta Terra, este orbe maravilhoso que Deus criou para nós, onde existem vidas. Não, existem milhares e milhares de outros orbes nessa nossa esfera que também tem vida. Por isso que fala que tiveram aqueles irmãos que foram expulsos de um planeta e foram para outro, para poderem purgar ou até mesmo aprender coisas boas e ensinar outros irmãos ali encarnados a evoluírem.
E aí, prosseguindo, Miramês nos diz: modela a tua vida na vida do Mestre. E se ainda não encontras as forças para tal operação, começa que mãos invisíveis ajudar-te-ão. Diz o Evangelho que cada trabalhador é digno de seu salário. E o salário do Espírito que se esforça para iluminar é a luz de Deus no coração, onde Jesus é o transformador divino para o ambiente humano. Se a humanidade tivesse a consciência dos valores mentais, de como eles podem fazer a felicidade ou destruir os mais elevados ideais, procuraria educar as suas ideias. Bom, queridos irmãos, aqui agora eu apenas reproduzirei os 2 textos do livro Vozes do Além, de autoria de espíritos diversos, psicografados por Chico Xavier e compiladas por Arnaldo Rocha. Imaginem, lá do ano em que eu nasci, sou bem velhinho, 1957, olha só, esse livro, Vozes do Grande Além. Então, os espíritos escreveram, por exemplo: o pensamento sombrio adoece o corpo saudável e agrava os males do corpo enfermo. Livro Pensamento e Vida. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Também no livro Pensamento e Vida. Queridos irmãos, hoje nós vamos até terminar bem dentro do horário. Como foi dito antes pela nossa irmã que fez a prece, foi falado antes pela Dani, para alguns que já estavam aqui, hoje nós não teremos o passe individual, nós teremos um passe coletivo. Graças a Deus temos algumas irmãs passistas aqui, se precisar eu também sou passista. Para a prece final, eu colocarei uma prece musical, que aí a gente vai se ambientar, se entronizar e nos prepararmos. Vai? Tem. Graças a Deus. Olha só como que é a vida. O que parecia que não seria possível, parecia até que não teríamos palestra hoje, Mas Deus é tão bom que Deus rapidamente trouxe a irmã Dani para cá, abriu, depois chegou a nossa irmã que fez a prece, depois chegaram 2 irmãs ali para assistirem, que participam, e aí acabou que tudo vai dar certo, vai ser possível então. Então depois da prece musical, haverá possibilidade de alguns passes individuais, tá? Então, prosseguindo aqui para finalizar a minha fala, gostaria de esclarecer sobre a palavra fardos e julgos, pois estão no sentido religioso ou bíblico. Fardos, nesse caso, vai significar situações que se tornam difíceis de suportar, ou aquelas sobre as quais pesam sérias responsabilidades. Julgos, por sua vez, simboliza submissão, opressão, escravidão ou um fardo pesado. Metaforicamente, representa o domínio de nações. Exemplo, Babilônia, o peso do pecado, ou o compromisso e ensinamento de alguém, como
no jugo do Cristo. E agora, irmãos, antes de me despedir, eu tentarei colocar aqui, como falei, e peço a Deus que tudo dê certo, colocarei aqui uma linda música intitulada Balada da Mata, que é da autoria de João Cabete, um compositor e cantor espírita muito famoso. E esta canção ela é interpretada por uma voz feminina linda e que, graças a Deus, essa cantora ainda está entre nós, Célia Tomboli. Ela é uma cantora e compositora brasileira, conhecida por seu trabalho musical voltado à doutrina espírita, unindo arte musical à divulgação dos ensinamentos cristãos e o espiritismo, dito kardecista, esse que nós praticamos, que é a comunhão espírita, esta casa e milhares de outras casas espíritas, Brasil e mundo afora, praticam. Célia Tomboli, radicada em São Vicente, litoral de São Paulo. Então vamos lá. Quiser desligar. Entre encantos de amor, quanta alegria, no meu sertão todo em flor, meu Deus, o sol sorrindo, a fonte o amor serena. Entre encantos de amor, quanta alegria, no meu sertão todo em flor, ó meu Deus, o sol sorriso, a fonte o amor serena. Tanto criança, reservança, nasce o dia, entre encantos de amor, quanta alegria, no meu sertão todo em flor, ó meu Deus.
dançando.